Eu quero começar o vídeo de hoje te contando uma pequena história que vai te ajudar a compreender qual é o sentido do vídeo de hoje. Quando eu e o André começamos a namorar, a gente estava no inverno, então era um clima mais frio e um dia eu disse para ele: André, eu queria que você fosse na minha casa hoje à noite, eu vou fazer um creme para nós, uma sopa de legumes, eu quero que você vá em casa. E ele falou: tudo bem, eu gosto de sopa de legumes, então eu vou na sua casa à noite. Aí eu fui no mercado, comprei todos os legumes com carinho, cenoura, abobrinha, batata, cenoura, beterraba, e fiz o creme com todo cuidado, todo capricho, mas na hora que eu fui bater no liquidificador, a cor da beterraba dominou e a sopa ficou vermelha. E quando eu servi a sopa pro André, ele olhou e falou assim: isso aqui é sopa de beterraba? Eu odeio beterraba. E eu fiquei muito sem graça aquele dia, porque eu errei, eu queria agradar, mas eu ainda não conhecia o André o suficiente para saber o que ele gostava de comer e o que não gostava. Então, a partir daquele dia, eu não coloquei mais beterraba na sopa. E por que eu quis contar essa história para você? Porque quando a gente não conhece uma pessoa, mesmo querendo agradar, a gente corre o risco de errar. A gente corre o risco de fazer alguma coisa que não é aquilo que a pessoa esperava de nós, porque a gente ainda não conhece. E com Deus é a mesma coisa. Muitos de nós, eu tenho certeza, quase todos, têm uma Bíblia em casa, não é verdade? E muitas vezes ela fica renegada ali na estante, ou fica dentro do criado, ou então fica aberta no Salmo 91, no Salmo 23, e ela fica ali, empoeirando, amarelando, como se aquilo ali fosse suficiente para a gente conhecer a Deus, mas não é. E eu quero te dizer uma coisa: Deus, quando criou o ser humano, Ele criou o ser humano para relacionamento. Deus não fez o ser humano para ser um robozinho, para ser alguém que só obedece ordens. Deus quer contato, Deus quer intimidade. E isso está muito claro desde ali do Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva, eles estavam no jardim do Éden. E a Bíblia diz que todos os dias Deus vinha para conversar com Adão e Eva. Por quê? Deus sabe todas as coisas, Deus está em todos os lugares, Deus não precisava perguntar nada para Adão, porque ele sabia o que Adão tinha feito durante o dia. Mas esse é o prazer de Deus, ter relacionamento com o homem. Ele nos criou para isso. E aí eu quero te dar um outro exemplo. Eu tenho certeza que você já ouviu falar da Rainha Elizabeth, a Rainha da Inglaterra. Aquela senhorinha que deve ter quase 100 anos. E a gente sabe tantas curiosidades dela, né? Eu sei que ela não gosta de alho, então alho não entra no palácio. E tantas coisas já foram faladas a respeito dela, já foram feitos filmes, séries. Então você pode saber muita coisa a respeito dela. Você pode até ir lá para a Inglaterra e comprar uma caneca com a foto da rainha e falar: olha, todos os dias eu tomo meu café nessa caneca que tem a foto da rainha. E aí, se eu tiver tudo isso e um dia chegar lá no portão do palácio dela e falar: olha, eu quero entrar, eu quero conversar com a rainha, porque eu já li muitas revistas e notícias sobre ela, eu tenho a caneca dela, eu já assisti o filme dela, eu sei o nome do pai, o nome do filho dela, dos netos, eu quero entrar, eu quero conversar com ela. Você acha que eu vou conseguir entrar? De jeito nenhum. Só entra na casa da rainha quem realmente conhece a rainha, quem já foi apresentado para ela. Não entra um fã da rainha ali no palácio. E quem é que conhece a rainha de verdade? As pessoas que convivem com ela. Os filhos, os netos, o marido, os empregados, aqueles que estão ali perto dela todo dia. Esses sim podem falar: eu conheço a rainha. Eu sei o que ela gosta e o que ela não gosta. E muitas vezes com Deus a gente faz a mesma coisa. Ah, eu sei quem é Deus, eu sei que Deus tem um filho e eu sei que Deus colocou várias coisas na Bíblia. Meu pai ou minha avó já contaram tantas histórias de Deus para mim, histórias da Bíblia, mas isso é muito pouco. Deus quer muito mais de nós, Ele quer relacionamento conosco. E a Bíblia, ela não é um livro de regras, eu queria deixar isso para você, guarda no seu coração. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para você. Na Bíblia, Deus mostra quem Ele realmente é. Ele mostra quem nós somos, qual é a nossa estrutura, qual é a nossa fraqueza, qual é a forma que Ele vai nos ajudar a caminhar, a vencer as dificuldades do dia a dia. Então, não se contente com aquilo somente que você ouviu falar de Deus. Busca na palavra dele conhecer, porque a palavra de Deus é viva. Ela foi escrita há milhares de anos atrás, mas ela foi inspirada por Deus. E Deus não muda. A Bíblia diz: Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O que Ele é capaz de fazer, Ele faz hoje aquilo que Ele fez ontem. Ele é poderoso. Então, busque na Bíblia conhecer mais quem é esse Deus que você quer ter relacionamento, quem é esse Deus que quer ter relacionamento com você. A Bíblia tem promessas maravilhosas. O Salmo 91 e o Salmo 23 são promessas maravilhosas de Deus para nós. Mas eu sinto te dizer,
não é para qualquer um. Essas promessas têm validade para aqueles que têm relacionamento com Deus. Olha só, qual que é o primeiro versículo do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem é que pode habitar dentro da sua casa? Não é somente aqueles que você convida, aqueles que você tem intimidade, as pessoas que você sabe quem são? Com Deus é a mesma coisa. Não é qualquer pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo, mas sim aqueles que se relacionam com Deus. Aí sim, todas aquelas promessas que vêm depois começam a gerar realidade na nossa vida, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se a gente for olhar o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, para eu ter todas essas promessas na minha vida, eu tenho que aceitar que Ele é o meu pastor, então eu sou ovelha. E o que o pastor faz? O pastor cuida da ovelha, o pastor guia a ovelha. A ovelha não vai para qualquer lugar, ela vai para onde o pastor direciona. Então, se a gente for fiel a Deus e tivesse interesse de fazer as coisas para agradar a Deus, para conhecer a Deus, com certeza essas promessas vão ter validade na nossa vida. Então, para encerrar, eu queria te dar mais um exemplo. Imagina que você tem um filho que foi morar fora do país e é um filho muito amado e ele vai estudar, vai trabalhar, vai fazer a vida fora. E aí você tem um porta-retrato do seu filho ali na estante. Mas hoje a gente tem tantos recursos para falar com quem está longe, né? A gente pode mandar e-mail, pode ligar, pode trocar mensagem pelo WhatsApp, fazer uma mensagem, uma chamada de vídeo. Tem muitos instrumentos, muitas ferramentas que a gente pode ver se aquela pessoa que a gente ama está bem. Imagina você tendo todos esses recursos, falar assim, olha, meu filho está longe, eu posso ligar para ele, eu posso fazer uma chamada de vídeo, mas eu não vou fazer. Eu vou me contentar em olhar a foto dele no porta-retrato. Isso para mim já basta. Eu duvido que você se contentaria com isso. Você ia querer saber se seu filho está se alimentando bem, se ele se hospedou já da maneira certa, se ele fez amigos, como que ele está se sentindo. Porque isso é o amor que faz em nós. Então, com Deus é a mesma coisa, não adianta ter uma Bíblia parada. A gente precisa abrir e encontrar as riquezas, os tesouros que existem ali. Então, não se contente somente com aquilo que você já ouviu falar de Deus. Busque na palavra dele conhecer quem ele realmente é. E ele vai se revelar, porque é isso que ele quer. Ele deixou a Bíblia para isso, não é para ficar escondida, é para ser usada. E nesse vídeo eu queria te dar algumas dicas de como você pode ter mais interesse pela Bíblia e entender um pouco mais o que está escrito ali. Porque realmente, como a Bíblia foi escrita há muito tempo, o contexto dela mudou. Hoje a gente não vive mais a realidade do pastor ou do guerreiro, principalmente aqui no Brasil. Então, como que a gente faz para conseguir entender qual é a mensagem que Deus quis passar ali com a história do povo? Porque a história, ela pode se modificar nas circunstâncias, mas a essência do ser humano, os problemas do ser humano continuam os mesmos. Por isso a Bíblia é muito atual. Então, a primeira dica: você precisa orar e pedir para Deus entendimento. Então, quando você for orar, lê a Bíblia, fala: Deus, por favor, me dá entendimento daquilo que o Senhor quer me ensinar com essa palavra. É uma história que eu estou lendo do Evangelho, por exemplo, eu estou lendo a história de Jonas. Poxa, o que eu posso aprender com Jonas? O que o Senhor quer me ensinar? Esses dias eu estava estudando sobre Jonas e eu me vi muitas vezes ali e acaba sendo até um constrangimento quando a gente se vê cometendo os mesmos erros que algumas pessoas da Bíblia cometeram, né? Mas peça para Deus e Ele vai trazer essa luz. Pode ser que algumas vezes você vai ler a Bíblia e não vai entender, mas leia com carinho e guarde aquela palavra no coração, porque no momento de dificuldade, aquela palavra vai brotar ali e vai te fazer lembrar: Deus está comigo, Deus está cuidando de mim, Deus pode mudar essa situação. O segundo ponto: você pode pesquisar o contexto da Bíblia em outros estudos. Então procura na internet, eu quero entender um pouco mais sobre o Evangelho de João, o contexto, para quem foi escrito, e procurar agregar conhecimento para aquilo que você está buscando na Bíblia. E o terceiro ponto, que eu acho muito legal e tem sido muito útil para mim, mesmo eu tendo crescido na igreja, conhecendo tantas histórias bíblicas, eu falo para você que eu tenho descoberto coisas maravilhosas que eu ainda não tinha percebido, porque eu mudei a versão da Bíblia. Então a Bíblia tem várias versões, e agora com o celular você pode ter a Bíblia ali na sua mão. E eu uso um aplicativo de Bíblia online que chama YouVersion. E ele tem várias versões da Bíblia, das mais tradicionais até as mais modernas. E quando você lê numa versão um pouco mais moderna, contextualizada, você consegue entender de uma forma diferente aquelas palavras. Então, aquilo que muitas vezes a gente não conseguia entender num linguajar mais erudito, mais difícil,
Eles traduziram para uma linguagem mais acessível, mais contemporânea. E eu tenho descoberto coisas maravilhosas ali. Então, você usar, comparar as versões da Bíblia também te estimula muito a conhecer mais de Deus. Então, eu queria te fazer esse convite. Tira a sua Bíblia da gaveta, tira a sua Bíblia da prateleira, tira a poeira dela e começa a descobrir ali quem Deus é, quem Ele quer ser na sua vida e quem você é para Ele, o quanto Ele te ama, o quanto você é especial e o quanto Ele quer cuidar de você. E eu também queria te pedir uma coisa, se você tem interesse em saber um pouco mais da Bíblia, se você gostaria que eu gravasse mais vídeos dando curiosidades e dando dicas a respeito de alguns textos bíblicos, escreve aqui embaixo nos comentários, isso vai me incentivar a gravar outros vídeos para vocês e saber aquilo que é interessante para vocês. Então eu queria deixar essa mensagem para você hoje. Descubra o Deus da Bíblia, porque Ele quer se relacionar com você. E a gente se vê no próximo vídeo. Deus te abençoe e um abraço.